de Deus. Senhor presidente Rodrigo Maia, nobres colegas parlamentares, hoje é o primeiro dia de sessão deliberativa do segundo ano de trabalho dessa legislatura. E nós começamos o ano preocupados com as notícias graves sobre os equívocos cometidos pelo governo. A polícia, o Ministério Público acaba de abrir um inquérito contra o ministro da Secretaria de Comunicação do governo por indícios de irregularidades. O ministro da Educação, além das suas presepadas na internet, parece mais um animador do que um ministro da Educação, graças às suas irresponsabilidades, nos trouxe um Enem que trouxe muitas dúvidas, trouxe um processo dentro da área da educação que prejudicou milhões de estudantes e colocou em xeque, mais uma vez, a potencialidade do governo e a responsabilidade que nós temos com todos os brasileiros. Mas essa casa tem uma oportunidade, mais uma vez, de mostrar à população a sua independência, a sua responsabilidade, com a ética, com a moral e principalmente na luta contra as injustiças e contra as desigualdades. Primeiro é preciso citar que não há mais possibilidade do chefe da SECOM permanecer no seu cargo. Ele precisa ser exonerado imediatamente. Afinal de contas, essa foi uma das bandeiras do governo, mas que se mostra apenas uma bandeira, nada de efetividade. Vide ministro do Turismo, chefe da SECOM e muitas outras irregularidades que nós acompanhamos no governo. Mas essa casa tem a oportunidade de mostrar que nós temos condições de implementar uma agenda positiva e importante no nosso país. Nós começaremos amanhã os trabalhos na comissão especial que trata de condenação em segunda instância. Sabe qual que é a diferença de condenação em segunda instância ou prisão em segunda instância? É que a condenação em segunda instância pode valer para todas as áreas. E a morosidade na nossa justiça tem que ser cessada, não apenas na área penal, mas para todos, inclusive aqueles privilegiados, como na área tributária, na área previdenciária, na área civil, em todas as áreas, mostrando que essa casa e que o Congresso Nacional tem compromisso no combate à corrupção, no combate à morosidade. Temos a possibilidade também de votar o fim do foro privilegiado, que é o anseio da população e que precisa ser regrado, principalmente depois da aprovação nessa casa da lei contra aqueles que cometem abuso de autoridade. Também gostaria de registrar que talvez o nosso maior desafio, que atinge todas as áreas, seja a discussão da reforma tributária. O maior problema que nós temos num país com os números que se apresentam em todas as áreas, como o Brasil, é o problema da injustiça social. E não é possível, deputado Ted, nós temos um país que ao longo dos últimos anos, em plena crise, os bancos declararam os maiores lucros da história. Num país que ao longo desses últimos anos, em plena crise, a Bolsa de Valores subiu absurdamente, mas os números relacionados às injustiças sociais mostram que nós tivemos um aumento significativo da pobreza, que nós estamos no ranking mundial como um dos países mais desiguais do mundo, onde existem pessoas que não têm condições sequer de manter a alimentação dos seus filhos nas suas casas. Num país, enquanto os bancos anunciam lucros recordes, nós temos o maior número da história de empregos na informalidade. Trabalhadores que, se sofrerem um acidente, não terão direito sequer a um auxílio. Um país que precisa corrigir essas injustiças. E a reforma tributária precisa ser muito coerente
em relação a esses números absurdos que nós temos. A reforma tributária precisa taxar aqueles que não pagam imposto no nosso país. A reforma tributária precisa encontrar um meio para que os sonegadores sejam encontrados e punidos. A reforma tributária precisa entender que um trabalhador que não consegue pagar o IPVA do seu carro, que ele usa para trabalhar, não é o culpado pela crise que nós estamos vivendo, mas sim aquele dono de uma lancha, de um helicóptero, dono de grandes fortunas, que não paga imposto no nosso país. E nós temos não apenas a responsabilidade, mas nós temos aqui a obrigação moral de olhar no olho dos trabalhadores do nosso país, dos empresários honestos que geram emprego, das pessoas que têm expectativa que o crescimento econômico não fique apenas nos números, mas que ele signifique desenvolvimento social, que o crescimento chegue até a vida das pessoas, que elas tenham condições de sonhar em ter uma vida digna. Por isso, nós reassumimos aqui o compromisso esse ano de lutar contra a corrupção, de lutar contra as imoralidades, contra os privilégios, como fizemos na reforma da Previdência, diminuindo os impactos da tragédia que ela significava no texto inicial. E eu deixo meus parabéns ao presidente Rodrigo Maia, porque a sensibilidade que o governo não teve, essa casa teve e conseguiu corrigir grande parte dos equívocos que hoje se demonstram que nós tínhamos razão, mostrando os números absurdos e a tragédia que o nosso país está vivendo. Nós do PSB, dos partidos que compõem a oposição, assumimos esse compromisso de continuar lutando com independência, com responsabilidade e com muita força para corrigir essas injustiças.